O propósito do remanescente fiel da última geração: reivindicar o caráter de Deus. O governo de Deus sem julgamento. Situação grave ocasionara no céu as acusações contra Deus lançadas por Satanás. Constituíam realmente uma acusação de incapacidade de governar o céu. Muitos dos anjos creram nelas. Colocaram-se ao lado do acusador. A terça parte dos anjos, que devem ter sido milhões, considerou a Deus justamente como o fazia seu chefe, o mais elevado dentre eles, Lúcifer. Não foi pequena a crise. Ameaçava a própria existência do governo divino. Como devia Deus tratá-la? A única maneira de resolver satisfatoriamente o assunto, para que nunca mais surgisse uma dúvida, consistia em que Deus submetesse o caso às regras comuns da evidência. Era ou não justo seu governo? Afirmava ele que sim. Satanás dizia que não. O Senhor podia ter destruído a Satanás. Isso, porém, não teria sido um argumento, ou melhor, seria uma prova contra Deus. Não havia outra maneira senão a de apresentarem os partidos suas evidências, seus testemunhos, e deixarem pesar seu caso pelas provas aduzidas. Temos, pois, uma cena de julgamento. Está em jogo o governo divino. Satanás é o acusador. Deus mesmo é o acusado e está em julgamento. Foi acusado de injustiça, de exigir que suas criaturas façam o que não lhes é possível e de castigá-las, no entanto, por não o fazerem. A lei é o ponto específico de ataque. Sendo, porém, simplesmente um transcrito do caráter divino, são Deus e seu caráter os que estão na cena do julgamento. A fim de que Deus prove sua inocência, é necessário demonstrar que não foi arbitrário em seus reclamos, que a lei não é severa e cruel em suas exigências, mas pelo contrário é santa, justa e boa, e que os homens podem guardá-la. Na última geração, Deus prova, afinal, que os homens podem observar a lei divina e viver sem transgredir. Deus nada deixa por fazer, a fim de completar a demonstração. A única limitação que impõe a Satanás é que não pode matar os santos de Deus. Pode tentá-los, persegui-los e ameaçá-los, e ele faz quanto lhe é permitido. Mas fracassa. Não lhe é possível levá-los a pecar. Resistem à prova, e Deus põe seu selo sobre eles. Mediante a última geração de santos, Deus é finalmente reivindicado. Por meio deles, derrota a Satanás e ganha o pleito. Formam eles uma parte vital do plano divino. Passam por lutas terríveis. Combatem contra as potestades invisíveis nos lugares celestiais. Mas puseram sua confiança no Altíssimo e não serão confundidos. Passaram fome e sede, mas chegará o tempo em que nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 7, 16 e 17. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Apocalipse 14, 4. A demonstração final do que o Evangelho pode operar na humanidade e em favor dela, logo se manifestará. Cristo apontou o caminho, revestiu-se do corpo humano e, nesse corpo, demonstrou o poder de Deus. Os homens devem seguir-lhe o exemplo e provar que o que Deus fez em Cristo pode efetuar em todo ser humano que a ele se submete. O mundo está à espera dessa demonstração. Quando isso se realizar, virá o fim. Deus terá cumprido o seu plano, ter-se-á mostrado verdadeiro e Satanás mentiroso. Será reivindicado o governo de Deus. Na última geração que viver na terra, ficará plenamente revelado o poder divino para a santificação. A manifestação desse poder é a reivindicação de Deus. Eliminará qualquer acusação que Satanás tenha apresentado contra ele. Na última geração, o Senhor será reivindicado e Satanás derrotado. Na última geração, Deus será reivindicado. No remanescente encontrará Satanás sua derrota. A acusação de que não se pode observar a lei será refutada. Deus providenciará não só uma ou duas pessoas que observem seus mandamentos, mas todo um grupo, denominado os 144.000. Refletirão plenamente a imagem divina, desmentirão a acusação de Satanás
contra o governo do céu. Livro O Ritual do Santuário. Desde o início do grande conflito tem-se ele, Satanás, esforçado por provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas. E da mesma maneira ele considera a todos os que servem a Deus. A obra de Cristo e a de todos os que adotam o seu nome tem por fim refutar esta pretensão de Satanás. Educação, página 154. Acham-se mesmo adiante de nós as lutas finais do grande conflito em que, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça, Satanás trabalhará para apresentar falsamente o caráter de Deus, a fim de poderem, se possível fora, enganar até os escolhidos. Mateus 24, 24. Se já houve um povo necessitado de luz sempre crescente do céu, é o povo que, nesse tempo de perigo, Deus chamou para serem depositários de sua lei e reivindicar seu caráter perante o mundo. T.S., volume 2, página 343. Por meio de Jesus, foi a misericórdia divina manifesta aos homens. A misericórdia, no entanto, não pôs de parte a justiça. A lei revela os atributos do caráter de Deus, e nem um jota ou tio da mesma se podia mudar para ir ao encontro do homem em seu estado caído. Deus não mudou sua lei, mas sacrificou-se em Cristo para a redenção do homem. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito, e isso não tem o homem para dar. Não pode satisfazer as reivindicações da santa lei divina. Mas Cristo, vindo à terra como homem, viveu vida santa e desenvolveu caráter perfeito. Estes oferece ele como dom gratuito a todos quantos o queiram receber. Sua vida substitui a dos homens. Assim, obtém remissão de pecados passados, mediante a paciência de Deus. Mais que isso, Cristo lhes comunica os atributos divinos. Forma o caráter humano segundo a semelhança do caráter de Deus, uma esplêndida estrutura de força e beleza espirituais. Assim, a própria justiça da lei se cumpre no crente em Cristo. Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:26. A guerra contra a lei divina, começada no céu, continuará até ao fim do tempo. Todo homem será provado. Obediência ou desobediência, eis a questão a ser assentada por todo o mundo. Todos serão chamados a escolher entre a lei divina e as humanas. Aí se traçará a linha divisória. Não existirão senão duas classes. Todo caráter será plenamente desenvolvido, e todos mostrarão se escolheram o lado da lealdade ou o da rebelião. Então virá o fim. Deus reivindicará a sua lei e livrará seu povo. Então, havendo-se completado o plano da redenção, o caráter de Deus é revelado a todos os seres inteligentes. Os preceitos de sua lei são vistos como perfeitos e imutáveis. Então o pecado terá patenteado sua natureza, Satanás o seu caráter. Então o extermínio do pecado reivindicará o amor de Deus e estabelecerá sua honra perante um universo de seres que se deleitam em fazer sua vontade e em cujo coração está a sua lei. O desejado de todas as nações, página 537 a 542. No dia do juízo, não será defendido o procedimento do homem que reteve a fraqueza e imperfeição da humanidade. Para ele não haverá lugar no céu. Ele não pôde desfrutar a perfeição dos santos na luz. Quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que ele pode livrá-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 360. Importa ser consumado. O importante trabalho de preparar um povo de caráter semelhante ao de Cristo e que seja capaz de subsistir no dia do Senhor. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 129. A própria imagem de Deus tem que ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo, o desejado de todas as nações, página 671. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem.
Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Patriarcas e Profetas, página 68. Cristo está purificando o templo no céu dos pecados do povo, e nós devemos trabalhar em harmonia com ele na terra, purificando do templo da alma a corrupção moral. Review and Herald, 11 de fevereiro, 1890. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. O Grande Conflito, página 425. Todo o céu está esperando para nos ouvir vindicar a lei de Deus. R.H., 16 de abril de 1901. Pela Igreja será finalmente exibida a última e plena manifestação do amor de Deus ao mundo, que deve ser iluminado com sua glória. A oração de Cristo, de que a Igreja fosse uma, como Ele e o Pai eram um, será afinal atendida. Será conferido o rico dom do Espírito Santo. E por seu constante suprimento aos filhos de Deus, tornar-se-ão eles testemunhas no mundo, do poder de Deus para a salvação. Testemunhos para Ministros, página 50. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Link do estudo completo em PDF nos comentários.